Olá, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Trouxe para nós hoje treino para aquelas nossas folhinhas, vaso, amor perfeito. Vamos ver? Vamos fazer primeiro esse chão. Para esse chão, gente, eu vou usar sépia, ocre e ouro, clareador para tecido e azul marinho. Próximo ao vaso, olha, nos lugares de maior sombra, eu estou colocando de início o sépia. Estou passando um pouco de clareador para ajudar na emenda desse sépia com o ocre ouro. Nos lugares que ficam mais próximo das folhas e do vaso, coloque sépia. Conforme vai se afastando do desenho, você coloca ocre ouro. Se a emenda não ficar boa, você pega um pouco de clareador para tecido e arruma essa sua emenda. Para a parte de dentro do vaso, a gente vai usar os mesmos tons, porque é um vidro e, claro, a transparência deixa passar aquilo que está do outro lado. Olha só, estou estendendo por todo o chão essa misturinha desse sépia, esse ocre ouro e esse clareador para tecido. Se o seu tecido for bem lisinho, não for assim uma sacaria grosseira como é a minha, se você conseguir emendar bem essas tintas, se há necessidade do clareador para tecido, tudo bem. Olhe dentro do vaso. Eu estou crescendo o sépia nos lugares mais próximos ao chão, equivalente à sombra que está provocando ou que está sendo projetada por esse vaso. A parte mais alta, eu estou colocando o ocre ouro, a parte mais próxima, já as flores, as folhas aí em cima. E estou usando o clareador para tecido para unir essas tonalidades. Tá vendo? Estou fazendo uso de um pincel número 10, cortado, lixado. Cuidado para você não sair borrando as suas coisinhas, esses galinhos, essas folhinhas. E observação, procure não perder o seu vaso, o risquinho do seu vaso. Observe que eu saio pintando em volta, mas eu deixo sempre uma listinha com ele aparecendo. Esse azul marinho, eu vou colocar ele mais forte na parte próxima ao chão. E conforme vai subindo, vai se afastando do chão, eu vou deixando ele mais suave. Se você quiser deixar ele manchado, ótimo, porque a ideia é deixar manchadinho mesmo, tá? Olha só, eu não sumi com o meu vidrinho, tá vendo? Eu tô dando um jeitinho de deixar o risquinho aparecendo. Não pintei o meu galinho, não pintei minha folhinha, sai livrando tudo isso. Para esse outro lado, eu vou dar sequência ao chão, deixando essa parte próxima às folhas, ao vaso, bem escura, bem marcada com esse sépia. Pegue um pincel, se você quiser pegar um pincelzinho menor, você pegue um 6, um 8, um 10, pincel mais ou menos nesses números. Bem cortadinho, lixado, para que você não borre o seu desenho, tá? Vou estendendo, olha, esse chão por todas essas áreas. O sépia, próximo a essas folhas, fica assim mais marcado. Veja que eu já estou acrescentando um pouquinho do clareador para tecido. Deixando bem mais unido ao tecido esses tons. Por ser uma sacaria bem grosseira, ela tem uma certa dificuldade nas partes mais baixinhas das linhas de absorver a tinta. O clareador para tecido ajuda nessa absorção, deixando essa tinta bem mais unida ao tecido, de forma que ela não vai debotar com a lavagem. Não perdi o meu risco, tá vendo? E agora, vamos pintar nossas folhas. Olha, gente, observa só os lugares onde eu coloquei verde oliva. Eu já pintei essas 4 juntas. Se você quiser, você pinte uma a uma. Olha só, tem lugares que elas se emendam.
essas dobrinhas ficaram completamente escuras. Essa daí escureci embaixo do lugar onde ela fica por baixo da flor. Tá vendo? Agora, vamos terminar tudo isso que tá faltando com o branco, emendando bem ao verde. Viu como ficou? Depois de feito isso, nós vamos começar a colocar ou a aprofundar essas sombras, fazendo uso do verde pântano. Observa só onde eu estou distribuindo esse verde pântano, deixando essas folhas com maior profundidade, com maior sombra. Olha só, passei nesse cantinho aí em cima também dessa dobrinha, pela parte de baixo, e estou fazendo as minhas nervuras com o verde pântano. Vou puxar todas elas. Não se preocupa, não é? A gente pode dar uma corrigida, uma apagadinha, se elas ficarem meio grosseiras. Tá vendo? Eu dei uma arrumadinha. E agora, vamos fazer essa outra folha também, colocando a sombra, uma vez que ela já está toda pintada, com verde oliva e branco. Vamos finalizar a pintura dela, usando o verde pântano, aprofundando os lugares onde queremos maior quantidade de sombra. Essa pontinha que é bem escura, eu ainda coloquei mais pântano, essas separações entre folha e flor, e estou agora colocando as nervuras. Coloque suas nervuras com tranquilidade. Se ficarem grossinhas, você corrige como eu estou fazendo. Se ficarem fininhas, coloca mais um pouquinho de tinta. Não se preocupe. Eu sei que quando a gente está iniciando, essas nervurinhas são chatas de fazer, mas a gente vai pegando com o tempo. Eu gosto de pintar essas sacarias bem ásperas com as pessoas que estão iniciando, eu pintando, porque eu tenho mais dificuldade de fazer o desenho, então eu chego mais próximo à dificuldade de você aí do outro lado. Olha só, estou escurecendo bem esse cantinho, vou dar a volta para esse outro lado, olha. Separação da metade da folha. Essa quina eu também vou escurecer um pouquinho. E vou escurecer essa parte, essa dobrinha que já estava, não é escura. Mas você pode escurecer um pouquinho mais ela, tá? Coloquei as nervurinhas nela também. E vou colocar as nervuras do centro da folha. Lembrando que para as nervuras, você pega pouquinha tinta só de um lado do pincel. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo onde a gente fez essas folhinhas, onde a gente estava aprendendo a fazer essas folhinhas, porque se você tiver muita dificuldade, você dá uma olhadinha nele também, tá certo? Olha só onde eu estou escurecendo um pouquinho mais essa outra folha que está bem de frente pra gente, não é? Passando as nervuras dela. Vá fazendo aí na sua casa, devagarzinho, você assiste um pedacinho do vídeo, pausa, faz a sua pintura, aí coloca para passar novamente, para você ver, para você dar continuidade, para você entender para onde você vai seguir. Olha só estou arrumando um pouquinho mais ela, porque assim ficará a nossa outra folhinha. Para darmos sequência agora por essa. Olhe só onde coloquei o verde oliva. Todo esse restante, agora eu vou encher com o branco. Coloquei essa porção de verde oliva. Todo esse restante eu vou encher com o branco. Vou emendar bem esses tons. Olha só, você pode fazer esse contorninho com tranquilidade, ele não vai sumir no tecido. Coloquei um pouquinho mais de verde oliva em cima, que eu achei que estava muito branquinho. Agora, tô dando sequência com o verde pântano. Fiz essa divisória, escureci um pouquinho aí esse cantinho central.
Tô escurecendo essa parte aí, olha, onde fica por baixo das flores, com o nosso verde pântano. E, claro, eu vou fazer as nossas nervurinhas. Lembra? Tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta. Se ficarem um pouquinho grosseiras, você apaga um pouquinho. Se ficarem muito fininhas, você acrescenta um pouquinho mais de tinta. Olha só, gente, eu vou preencher esse restinho de chão que ainda tinha aí. Vou fazer do mesmo jeito. Vou passar o sépia mais puro, mais forte, né? Nessa parte mais baixa. E conforme vai subindo, eu vou colocando um pouquinho do ocre ouro e emendando esses tons. Você pode estar fazendo uso do clareador para tecido para lhe ajudar nessa emenda. Escureci um pouquinho a parte de dentro, porque a parte de fora está mais escura e elas têm que ficar parecidas. É uma transparência, mostra o tom como tal é. Viu? Por essa razão, eu escureci um pouquinho a parte de dentro. Olha onde eu coloquei verde oliva nessas duas folhinhas. Todo o restante delas eu vou encher com branco. Esse branco aí em cima, você pode espalhar ele bem. Ele está para cima, voltado para onde vem a luz, então vai cair uma claridade boa aí em cima. Já essa pontinha dele, que está para cá, ela é um espaço de sombra. Aí, olha, eu passei o pincel só sujinho com o branco, tá? Nesse lugar, eu não coloquei tinta. Agora, eu estou sombreando mais com o verde pântano. Olha só, esses cantinhos eu estou aprofundando um pouquinho mais. Quando a gente coloca essas sombras assim mais fortes, a gente dá um certo volume, a gente dá uma certa profundidade. Tô basicamente fazendo aí um contorno desse lado de fora, mas é aquele contorno que a gente dá uma emendadinha na parte de dentro, não fica solto, com o verde pântano, não é? Vamos fazer agora as nervuras de todas as duas. Pode fazer com tranquilidade. É um desenho bem tranquilo. Qualquer dúvida, nós temos os vídeos do passo a passo lá das folhas, o movimento das folhas, não é? Que você pode também dar uma olhada para lhe ajudar a estar desenvolvendo essa pintura. Esse cantinho aí também, vou colocar nervura. Ele é um espaço grande, ele cabe para colocar nervura. E dou uma arrumadinha. Eu gosto de dar uma emendadinha nessas tintas. Tô enchendo o cabinho, ó, esse cabinho todo com verde pântano. Vou colocar um brilhinho, um pouquinho de luminosidade na parte de cima deles, só na parte de cima. Será assim, apenas assim. Olha só, enchi aquela parte toda com verde oliva e agora eu vou terminar isso aí com o branco, unindo a esse verde oliva. Essa folhinha, ela está viradinha, ela aparece mais um pedacinho dessa pontinha, mas no geral ela está de lado. Coloquei esse verde oliva, esse branco, e agora eu vou colocar o verde pântano. Todas elas levaram verde oliva, branco e verde pântano, tá? Esse cabinho eu passei um pouco de verde oliva, coloquei branco nele. Para esses cabinhos que fica dentro do vaso, eu pintei todos com verde pântano. E agora eu tô colocando um pouquinho de branco. Você pode colocar do lado direito ou do lado esquerdo, onde você se achar melhor a posição para você colocar, tá bem? Na pontinha de alguns, eu fiz tipo um círculozinho com branco, mas não de todos. Vamos então agora para esse botãozinho. Para esse botão, eu enchi ele todo de rosa escuro. Estou passando um pouquinho de vinho por essa parte de baixo e na separação dessas pétalas. Agora, gente, com branco, eu tô colocando excesso e puxando com o pincel de lado.
Se você puxar com o pincel na sua largura, vai ficar muito grosso, por isso que você puxe com o pincel de lado. Enchi essas sépalas e o cabinho com verde pântano e estou passando um pouquinho de branco, dando uma luminosidade. Essa flor, eu enchi essas 4 pétalas com rosa escuro. Enchi todas porque eu tô conseguindo ver o risco. Se você colocar uma cor que você não consiga ver o risco e tiver dificuldade de fazer, faça uma a uma das pétalas, ok? Agora, eu estou passando o vinho. Observe que o vinho eu estou deixando por essa parte central, viu? Para as bordas de todas essas pétalas, eu vou fazer isso. Tinta só de um lado do pincel, bastante tinta. E essa tinta, eu vou deixar ela para o lado de fora, para o lado onde eu quero que fique o excesso da tinta. Para essa dobrinha da pétala, do mesmo jeito, você vai pegar menos tinta com um pincel menor de preferência, um pincel 4 ou 6, e coloca a tinta para o lado de cima, de onde você quer deixar o excesso. A parte de baixo, você dá uma emendadinha depois. Olha só, essa daí eu fiz a mesma coisa. Olha só, eu coloco o excesso para a parte de fora e a parte de dentro eu vou puxando, deixando riscadinho. Gente, na hora que você for puxar essa tinta para dentro, você puxe com o pincel, não na sua largura, mas o pincelzinho de lado. Olha só, coloco o excesso e com o pincelzinho de lado, eu vou puxando essa tinta para dentro. Você pode deixar ela mais esbranquiçada, você pode deixar ela com rosa mais forte, vai de sua vontade, daquilo que você gosta. Enchi essa grande pétala com amarelo ouro, agora coloquei vinho aí nesse centro e estou puxando esse vinho com o pincel de lado para deixar assim riscado. Só vou puxando com o pincelzinho de lado. Se você puxar com o pincel na sua largura, ele vai emendar a tinta, ele não vai deixar riscado. Olha só, tinta para o lado de cima, a tinta para o lado de cima do pincel, ó. E aí, quando a gente puxa o pincelzinho, o excesso fica no lugar onde a gente quer. Lembrando que a tinta é só de um lado do pincel, tá bem? Olha só, estou puxando com o pincel de lado. Coloco o excesso, ó. Levei bastante tinta, tá viu? Coloquei esse excesso todinho ali e saí puxando com o pincel de lado. Olhe. E ele vai ficando riscado. É essa a intenção, que ele fique assim riscadinho. E você consegue fazer esses risquinhos, deixando o pincelzinho assim de lado. Para esse botão, eu enchi com violeta cobalto e estou passando azul marinho nessa partezinha de maior sombra. Para a luminosidade, eu estou colocando o branco, olha, a tinta para o lado de fora e vou riscando com o pincel de lado, tá vendo? Não é na largura, mas no comprimento. Enchi o cabinho e as sépalas com verde pântano e passei branco como luminosidade. Você escolhe um ladinho que você se sinta mais à vontade e passa o branco. Enchi essas pétalas com branco total, enchi totalmente de branco. Agora, eu estou com violeta cobalto, fazendo esses contornos, escurecendo, né? Essas separações, essas partes de sombra, estou escurecendo um pouco com violeta cobalto. A primeira, nós enchemos com a cor mais escura. Essa eu vou encher com branco mesmo, para você ver que você pode fazer do jeito que você gostar. Agora, eu vou vir com mais violeta cobalto, excesso mesmo. O excesso de um lado do pincel e a tinta voltada para o lado de fora. Ou seja, eu vou usar esse violeta cobalto como eu usei o branco na outra flor.
Vou colocar o excesso e vou puxar com o pincel de lado para deixar assim riscadinha, mais riscadinha. A gente ainda vai trabalhar isso aí, tá? Não tá pronto. E assim, olha, eu vou fazendo em todas as pétalas dessa flor. Essa é uma flor que apresenta, essa é uma espécie que apresenta muitas tonalidades. Então, você fica à vontade para usar as cores que você quiser. Fazer sua flor com os tons que você mais gostar. Enchi essa parte de cima toda com azul marinho. Estou fazendo uns leves contornos nessas pétalas de baixo para finalizá-las. Observe que eu coloco esse contorno, emendo sim um pouquinho, mas é pouca coisa. Não puxe demais esse azul marinho, tá bem? Esse centro aí, eu até vou escurecer um pouquinho mais, porque ele é uma região de bastante sombra. Mas, no geral, eu vou colocar só uns toques, uns contornos, nessas pétalas maiores que estão mais afora. Assim, eu vou deixar essa parte aí de baixo. E para a parte de cima, vamos colocar o branco. Fiz aquela curvinha, né? Aquela dobrinha, com a tinta voltada para o lado de cima da pétala. Tinta só de um lado do pincel, a gente puxa o pincel e já fica o risco bem feitinho. Olha só, a mesma coisa. Estou colocando os excessos com a tinta voltada para o lado de fora, tinta só de um lado do pincel. Esse lado, gente, eu não vou colocar essa dobrinha da pétala, não. Vou deixar ela assim simples, tá? Você pode estar fazendo dos dois jeitos. Essa tinta, esse excesso que eu deixar aí nas bordas da pétala, depois eu vou puxando ele, olha, com o pincel de lado. Viu que eu fiz diferente? Uma eu fiz a curvinha ou a dobrinha e a outra não. Enchi de amarelo ouro isso aí. E agora estou colocando um pouquinho, bem pouquinho de azul marinho como sombra aí embaixo. Para esse outro botãozinho, comecei com rosa escuro. Olha só. Pegue um pincel menor, um pincel número 6, ele é pequenininho, ou um pincel número 4. Estou terminando ele com violeta cobalto, rosa escuro e violeta cobalto. Escureci um pouquinho esse ponto de maior sombra com azul marinho e vou colocar o branco, igual fiz nas outras. Estou colocando o branco e puxando. Puxe com o pincel de lado para ficar mais riscadinho, tá? As sépalas eu enchi com verde pântano e coloquei um pouquinho de branco como luminosidade. Enchi essa pétala quase toda de branco. Nessa parte aí de maior sombra, eu estou colocando azul marinho e puxando com o pincel um tanto de lado para que fique assim riscado, fique mais riscadinho, tá? Olha só, o azul marinho, puxei riscando. Agora, não é porque tá branco que você vai deixar de colocar os excessozinhos não, tá bem? Coloque os excessos de branco e puxe-os da mesma forma que foi feito nas outras pétalas. Agora, eu enchi, olha, essa grande parte dessa pétala com violeta cobalto. Estou passando azul marinho nessa região de maior sombra e puxando, deixando um tanto riscado, não precisa emendar bem. E vou terminar essa parte de cima com rosa escuro. Vou terminar toda essa parte com rosa escuro. Pode emendar bem esses tons aí em cima. Vou riscar mais, ó, deixar mais riscado com azul marinho, a parte de baixo. E em cima eu vou colocar os excessos de branco. Viu que eu coloquei tinta na quina do pincel? Porque eu queria fazer esse detalhezinho aí. Para a parte de cima, que é mais livre, eu tô colocando tinta no pincel inteiro, só de um lado. A tinta voltada para o lado de fora. Vou espalhando a parte de dentro, riscando com o pincel de lado. Coloquei aí de início violeta cobalto
Estou colocando azul marinho, deixando ele riscado, e vou terminar essa pétala pegando rosa escuro. Não limpei meu pincel, por isso que tá assim meu manchadinho parecendo violeta, tá bom? Mas é o rosa puro que eu tô usando, o rosa escuro puro que eu estou usando. Ou seja, eu coloquei violeta, cobalto, azul marinho e rosa escuro. E vou colocar o branco também. Marquei um pouquinho mais, né? Essa parte aí do centro. E a parte de fora eu vou fazer igual fiz nas outras. Tinta só de um lado do pincel, uma boa quantidade de tinta, voltada para o lado de fora, e vou unir essa tinta com o pincel assim de lado, riscando mesmo, para deixar ela bem marcadinha, bem riscada. Nessa outra pétala, olha só, comecei com rosa escuro dessa vez. Estou passando branco, emendando esse rosa escuro. Veja que ela ficou bem rosadinha, essa ficou bem mais rosadinha, não foi? Coloquei uma boa quantidade de rosa nela. Agora, eu vou colocando aí, olha, azul marinho. E vou deixar isso aí um pouco riscado, tá bem? Observe que essa flor, ela levou a tonalidade das outras duas. Coloquei amarelo ouro nesse centro e tô colocando rosa escuro, terminando toda essa pétala. Olha só, toda essa pétala eu fiz o restante, né? Faltava com rosa escuro, amarelo ouro e rosa escuro. Use um pincel número 6, 8 no máximo, tá bem? Vamos finalizar essa outra pétala, colocando os excessozinhos de branco e puxando. Eu estou fazendo isso agora com o pincel número 4, veja que tá certo também. Nas outras pétalas, eu fiz com o pincel número 8. Olha só, tô fazendo essa dobrinha, nessa flor, tô colocando a dobrinha dos dois lados. Tô colocando também o excesso de branco por essa região aí em cima e puxando com o pincel de lado para ficar riscado. Mas observa que eu não estou colocando por toda parte. Deixei alguns pontos sem colocar o branco, não foi? Agora eu coloquei vinho aí no meio, risquei esse vinho com o pincelzinho de lado. Deixei bem marcado esse centro. Não cresça demais esse vinho, tá? Todos os tons têm que aparecer, tem que ficar centralizado aquele ponto. Passei vinho aí também. Nesse cantinho eu coloquei também um pouquinho e por ali também estou distribuindo bem pouquinho vinho. Coloquei uma sombra com o vinho aí embaixo, pouquinho. Agora, nós vamos continuar o desenho, olha. Essas flores e batidinhas que eu sempre coloco para vocês, a parte de fora você vai fazendo com excessos. Essa parte de dentro você leva só a sujeira do pincel e mancha. Não coloque excesso na parte de dentro do vidro. Olha só, a parte de fora eu fiz a florzinha com bastante excesso, não foi? A parte de dentro eu levo o pincel, olha, e deixo manchadinho. Olha, excesso, só fora. As batidinhas soltas, que vão além das flores. E para a parte de dentro eu levo o pincel só sujinho. Depois, coloque no centro dessas flores um pinguinho de amarelo limão ou ouro. Agora, gente, você faz mais uns arranjinhos dessas flores azuis por onde você quiser em seu desenho, tá bom? Fica a seu critério. Vamos, então, fazer o vidro. Esse vidro, ele é só contorno. Quando eu comecei a pintar os meus primeiros vidrinhos, eu pintava assim, usando só o branco. E dessa forma, eu vou mostrar para vocês como era que eu fazia. Eu fiz o contorno com o branco, tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada para o lado de fora do vidrinho. Fiz um contorno com bastante tinta, até ficou bem marcado.
A parte de dentro desse branco, olha, eu vou apagando ele. Eu vou unindo ele, as coisas que já estão pintadas embaixo. Olha que eu continuo fazendo o meu contorno. Nessa hora, você esquece o que está lá atrás. O que tiver lá atrás, se for sumir, que vai sumir, não tem importância. É hora de você pintar o seu vidrinho. Vai fazendo esse contorno com boa quantidade de tinta. Pega um pincel 4 ou 6, de preferência um 6. Não vá com um pincel muito grande, principalmente você se estiver iniciando suas pinturas. Olha só, a parte de baixo eu vou apagando, ou seja, a parte de dentro eu vou apagando. A parte de fora, o contorno, o excesso de tinta fica do lado de fora, deixa ele lá, é para ele ficar lá mesmo. Essa regiãozinha aí embaixo eu vou fazer o mesmo, tá? Essa base desse vidro eu vou só contornar e jogar uns excessozinhos. Vamos ver essa parte de cima. Olha só, faça o seu contorninho, tente fazer ele o mais certinho possível. Um vidrinho, ele não costuma ficar feio porque você usou uma, duas, três cores, várias ou poucas cores. Mas se ele ficar torto, não adianta de nada você pintar ele muito bonito, cheio de cores, e ele ficar torto. Veja que agora eu tô jogando uns excessos de tinta por cima do vidro. Tô jogando esses excessos, uns eu tô deixando excesso mesmo, outros eu tô unindo mais. Nos lugares onde já tem branco marcado como vidro, eu tô jogando excesso. Nos lugares onde não tinha o branco ainda, eu espalhei ele um pouquinho. Tá vendo? É bem prático, é um vidrinho bem simples para você estar fazendo aí na sua casa. Fiz mais umas flores dessas batidinhas azuis, olha, na parte de cima. E assim ficou o desenho. Espero que tenha ajudado você. Beijos e até a próxima. Tchau!